Olá pessoal, tudo bem? Edgar Sangalli do canal Pensou, Programou e dando continuidade na nossa playlist de resolução de exercícios em Java, vamos ao exercício 1435, matriz quadrada 1. Pessoal, seguinte, antes de eu explicar o que esse exercício está pedindo, seria interessante a gente entender o que é uma matriz quadrada, tá? Uma matriz quadrada nada mais é do que uma matriz que possui o mesmo número de colunas e linhas. Matriz 1 por 1, 2 por 2, 3 por 3 e assim por diante, tá? E o que o exercício ele espera que a gente resolva aqui? Ele quer que a gente insira um número e seja gerada uma matriz quadrada de acordo com o número que foi inserido. Ó, quando eu inserir o número 2, matriz 2 por 2. Número 3, matriz 3 por 3. O código vai ser encerrado quando eu inserir o número 0, tá bom? E aqui, ó, o que é importante, o valor das matrizes devem ser formatados em um campo de tamanho 3, justificado à direita e separado por espaço. Após o último caractere de cada linha da matriz, não deve haver espaços em branco, ou seja, aqui a gente vai ter que criar uma condição de pelo menos 3 espaços em linha. E eu vou estar explicando mais à frente, ok? Então, ó, aqui no Eclipse eu já deixei criado o nosso projeto, a nossa classe, tá bom? Se vocês não lembram como que a gente realiza, no caso essa criação, eu sugiro que retorne ao início da nossa playlist, pois lá eu ensino passo a passo desse processinho, tá bom? E aqui a gente vai começar importando a biblioteca Scanner para trabalhar a inserção de dados, tá? Então a gente vai digitar scanner sc é igual a new scanner system.in, ok? Ponto e vírgula, opa, para fora. Mais abaixo, por uma boa prática de programação, a gente vai desabilitar o teclado. Então a gente vai digitar sc.close, abre e fecha parênteses, ponto e vírgula. Automaticamente ele importou a biblioteca Scanner aqui pra gente, tá? Se ele não tivesse importado, a gente importaria manualmente por meio das teclinhas de atalho, Ctrl Shift O. E essa mensaginha de erro, pessoal, é que aqui está com a letra minúscula, tá? Só alterar para a letra maiúscula, ok? Em seguida, a gente vai, caso, declarar as variáveis que a gente vai estar utilizando em nosso código. Então elas vão ser do tipo inteiro e a primeira vai ser int x, ok? Sem inicializar nesse primeiro momento. E a segunda a gente vai chamar de int n. E ela a gente já vai inicializar, a gente vai digitar sc.nextInt, abre e fecha parênteses, ponto e vírgula, ok? Em seguida a gente vai criar o primeiro loop de repetição, que é o que vai determinar quando o código vai iniciar e quando ele vai terminar. Então a gente vai digitar que while o meu n, que é o valor que eu for inserir, ele for diferente de 0, o que se espera que o código faça pela gente? Opa! Aí aqui dentro dele a gente vai começar a digitar outro loop de repetição, que é para ser realizada a impressão da matriz, no caso quadrada, conforme a gente inserir os dados. Então a gente vai digitar assim: for o meu int i, ele vai ser igual a 1, porque a matriz nunca vai começar do zero, tá bom? O meu i, ele vai ser o que? Menor ou igual a n, ok? E o meu i vai incrementar. Abre um caso de chaves e aqui a gente vai criar, no caso, mais um loop. A gente vai digitar for int j igual a 1, exatamente igual ao de cima. O meu j ele vai ser menor ou igual a n e o meu j vai incrementar, ok? E aqui a gente abre novamente, no caso, as nossas chaves, tá bom? E por que que i e j? Que o i ele representa, no caso, a quantidade de linhas, ok? E o meu j representa a quantidade de colunas, tá bom? E agora aqui a gente vai estar começando a criar as nossas condições para a impressão de dados, tá? E quais vão ser essas condições? Em um primeiro momento a gente vai dizer que o nosso x ele vai ser igual ao i, tá? Ou seja, a nossa variável x sempre vai ser igual ao número de linhas, em um primeiro momento. Em seguida a gente vai falar que se
no caso, o meu J ele for menor do que o meu X, o que o código vai fazer para a gente? Ele vai dizer que o meu X ele vai ser igual ao J nessas situações, ok? Depois, a gente vai criar uma segunda condição. A gente vai estar falando que se, no caso, o valor que eu inseri, que é o N, menos no caso, o valor da linha, menos o I, e mais 1, se essa sequência de operações for menor do que o X, o que a gente espera que o código faça pela gente? Exatamente essa fórmula aqui, ó. O X vai ser exatamente igual a isso. Então a gente vai copiar aqui e vai digitar X é igual a essa sequência, ok? Ponto e vírgula. E a gente vai repetir essa condição, só que para colunas. Então a gente vai digitar se o meu N menos J mais 1 for menor do que X, o que a gente espera que o código faça para a gente? X vai ser igual a N menos J mais 1, ok? Daí, inicialmente, seria isso. Mas o que a gente vai fazer agora? A gente vai dar o primeiro comando de impressão, de saída, tá? Para que seja impressa a nossa matriz, tá bom? E como que isso aqui vai ficar? Ainda dentro, no caso desse loop for, a gente só vai dar um enter após esse fechamento de chaves aqui, ok? E vai digitar system.out.printf. E por que printf? Que aqui a gente vai criar aquela condição de até 3 casas que foi solicitado no exercício, tá? Então, ó, percentual 3D. E por que 3D? Que a gente está trabalhando com números inteiros. Então não vai ter o ponto e nem o F, ok? E no argumento, variável x, ponto e vírgula. Agora, em seguida, para a gente dar os espaçamentos e quebra de linha, vão ser criadas mais condições. E quais seriam elas? A gente vai digitar que se o meu J, ou seja, a minha coluna, for menor do que o valor que eu inseri da matriz N, o que a gente quer que o código imprima para a gente? System.out.print, porque eu não quero que pule linha, tá? E aqui, ó, aspas duplas com espaço entre elas, tá bom? Else, ou seja, ou, abre novamente chaves, e o outro comando de impressão. System.out.print, e aqui, entre aspas, /n para dar a quebra de linha, tá bom? E por fim, o que a gente vai fazer? A gente vai dar o último comando de quebra de linha, que seria a quebra de linha do programa, do código em si, para validar. E a gente vai pedir para solicitar que seja digitada a entrada novamente, para ele ficar trabalhando esse loop até que o while seja igual a zero, até que o n seja igual a zero. E onde que a gente vai dar esse comando, pessoal? Ó, vai ser após o final do loop for. E onde que ele vai ficar? 1, 2, 3. Vai ficar bem aqui o comando. Ó. A gente vai digitar system.out.print, ok? E aqui a gente vai digitar /n. Só que, pessoal, olha uma coisa que interessante. Aqui eu tinha colocado a barra errada. Ele ia dar um erro de impressão, tá? Ele ia imprimir exatamente a barra em vez de dar uma quebra de linha, ok? E aqui a gente vai digitar n é igual sc.nextInt, abre e fecha parênteses, ponto e vírgula. Ok, pessoal? Então esse é o código, ó, a gente vai salvar ele e a gente vai executar para ver se ele está funcionando. E aqui, como que ele vai ter que sair? Quando eu digitar o número 1, ele vai ter que imprimir uma matriz 1 por 1. Quando eu digitar 2, uma matriz 2 por 2 e assim por diante, tá? Então, retornando ao Eclipse, botão direito, Run as Java Application. E aqui ele vai digitar 1, certinho, 2, tá certo, 3, 4 e 5. E agora se eu digitar o 0, olha que legal, terminado. Então, pessoal, o código está certo, tá? Só que eu vou ter que fazer uma última alteração aqui, que é para que não dê erro no site. Particularmente, isso já aconteceu em outro vídeo do canal. Eu não gosto muito, mas é o único jeito, tá? Existe um tipo de falha chamado Time Exceeded nesse site BigCrowd. Isso ocorre quando ele leva mais tempo do que o normal para realizar a leitura
no caso do código. Então, como que eu resolveria isso? Eu teria que tirar esse SC close, que é a boa prática de programação, tá? Então a gente vai apagar essa linha e a gente vai, no caso, organizar o código por meio das teclinhas de atalho Ctrl Shift F, ok? Para ele levar menos tempo para ler. E dessa maneira ele vai ser aprovado. Então, antes de eu enviar para aprovação, pessoal, o que eu queria pedir? Se vocês gostaram da maneira como eu construí o código, eu consegui ensinar algo novo, agregar algo novo para vocês, quem ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Sabe, não pensa duas vezes assim e pressionem o sininho também, que está localizado logo abaixo desse vídeo. E dessa maneira vocês vão ser notificados em primeira mão a cada vez que eu postar algo, tudo bem? E esse segundo pedido é para inclusive quem já é inscrito. Gente, deem um like assim que vocês assistirem e deixem um comentário, porque dessa maneira o YouTube vai entender que o conteúdo ele é legal, ele é bacana e vai compartilhar ele com mais estudantes da linguagem de programação Java que queiram ter acesso a esse material que eu estou disponibilizando, tá bom? Então, ó, eu vou copiar aqui, ok? Ctrl C. A gente vai vir até aqui no site, ó, e vai colar ele nessa região e vai enviar para aprovação, tá? E como vocês podem ver, dessa maneira o código foi aceito. Então, se vocês tiverem qualquer dúvida de como algum ponto que eu não fui bem claro e se eu puder esclarecer de alguma maneira, deixem aqui nos comentários que assim que eu visualizar eu vou estar respondendo, tá bom? Então, muito obrigado, até a próxima, tchau, tchau!